no Coliseu e eu acho que eu fui enganada toda a minha vida, porque eu achava que era um espaço e aí dentro desse espaço jogava o homem, jogava o leão e todo mundo se matava. Mas olha lá pra baixo, dá um zoom. Em que espaço que ocorriam essas brigas? Entre uma parede e outra? Oi, Bruna, tudo bem? Aqui é o João, professor e historiador da Operação Barbarossa. Eu vi que você teve que desativar os comentários porque a galera é muito chata e acha que todo mundo tem que saber tudo o tempo todo, né? E o que você pensava não tá de todo errado não, tá? Realmente, no começo da história do Coliseu, esse lugar era plano e o pessoal gladiava ali mesmo. Inclusive, gladiador, tecnicamente falando, não pode lutar contra animais. Eu acho que a maioria do pessoal chato nos comentários, inclusive, nem sabia sobre isso. Mas depois eu explico um pouco melhor. Nessa época, inclusive, eles até mesmo enchiam o Coliseu de água, mais ou menos 1,50 m de profundidade, pra reencenar a batalha naval. A arena era na altura desse último círculo interno que você tá vendo aí. Mas depois de um tempo, até pra facilitar as cenas com os animais, inclusive, foi criado esse espaço subterrâneo. E o que você tá vendo aí são as estruturas desse espaço subterrâneo. A arena em si ficava em cima disso. Por conta dessa construção, inclusive, não deu mais pra encher o Coliseu de água, porque a água ia descer pra baixo dessas celas e inundar tudo lá embaixo. Eu já tô mais surpreendida, que eu achava que tinha só leão. Até tinha leão, Bruna, mas os outros animais eram mais comuns. Esse combate com os animais era o chamado venatio, costumava acontecer de tarde, antes dos combates principais. Que aí, de fato, eram os combates de gladiadores em si. Seria tipo um show de abertura pra animar a galera, mais ou menos. E a ideia de trazer os animais não era só pra animar a luta, mas também pra mostrar Roma como um império global, poderoso e rico. E também pra mostrar pras pessoas animais exóticos que elas nunca iam ver em nenhum outro lugar. Mas além dos combates, antes do evento principal também aconteciam as execuções, geralmente de pessoas consideradas de status social inferior, que podiam ser queimadas vivas, crucificadas e até mesmo jogadas pra lutar com outros animais sem nenhum tipo de arma. Tanto os criminosos que lutavam contra os animais, quanto aqueles que lutavam por glória e entretenimento antes dos combates principais eram chamados de bestiário. Então, tecnicamente, não eram gladiadores. E também não era muito comum os gladiadores lutarem até a morte, tá? A luta de gladiadores era muito mais próxima como um esporte tipo, sei lá, hoje em dia o UFC. Existia regra, árbitro olhando se ia ter algum tipo de golpe que não podia acontecer. E toda uma escola de gladiadores para eles aprenderem não só a lutar, mas como lutar da maneira que mais agrade o público visualmente. E tanto era assim que muitas pessoas que eram livres, ou seja, não escravizadas, se colocavam para virar gladiadores em busca de fama, sucesso e dinheiro. Claro, alguns gladiadores de fato morriam em combate, mas muitos outros não. Se aposentavam e viviam tranquilo com o que ganharam durante a carreira. A morte estava posta como uma realidade, ela poderia acontecer, mas não era o objetivo de ninguém que estava lá. Não era do gladiador, não era do treinador, não era em quem investiu naquele gladiador, não era em quem estava patrocinando, não era geralmente no público também, porque o público queria ver esses gladiadores lutando mais vezes. Mas claro, se você tá lutando, inclusive com armas afiadas e tal, você pode muito bem morrer. Geralmente os que morriam costumavam ser os mais novos, que lutavam entre si e não tinham muito treinamento. Mas a luta deles, inclusive, eram as primeiras, antes até das lutas contra os animais. Então a maioria das pessoas que iam pro Coliseu nem viu. Enfim, espero que eu tenha ajudado a valorizar um pouco a visita que você fez pro Coliseu. Inclusive, seja a Bruna ou não, se você gosta de história e não conhecia o canal, aproveita e já me segue aí.